Vê se tá aí no da Atlética, fazendo um favor certinho. Tá? Vou olhar, tô mandando um negócio no meu grupo. Acho que as pessoas estão começando a entrar aqui. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Falem comigo, por favor, se estiver conseguindo. Vou ter uma trilha sonora por enquanto, né? Eles têm que me ouvir pra saber se tá funcionando coisa, certo? Gente, tá dando pra me ouvir? Tá bom? O áudio? Ganhei no amigo oculto, mas a gente pode ver de fazer. Ok. Estão me ouvindo. Beleza. Valeu. Só esperar dar 8 horas, que daí eu começo a fazer a introdução e chamar os convidados, beleza? Só tô esperando. Entrei 5 minutos antes pro Instagram poder enviar notificação pra galera. Ai, obrigada, amiga Thalia. Pra poder mandar notificação e chamar mais gente. A luz tá boa, gente? Tô parecendo uma blogueira, né? Tô me sentindo. Ai, obrigada, Uti. Gente, como é que vocês estão? Como que tá sendo a quarentena? Ruim pra todo mundo, né? Pra maioria, não sei. Mas a gente vai conseguir passar por essa. Boa noite pra todo mundo que tá aí já, que tá entrando. A Lívia tá rindo de mim aqui. Bastidores, vou botar no grupo da Atlética. Palhaça. Ai, Jesus. Obrigada, Sarinha. Verdade, surtando, mas é necessário. Necessário, Vi realmente. de cabeçada já, né? Aham. Esperamos que mais pessoas entrem. Gente, será que os palestrantes entraram? Que horas? 3. Faltam 3 minutos. Deixa eu ver aqui. Vamos sim. Daqui a pouco acaba e a gente comemora, todo mundo junto. Isso Gente, aí. gostaram do meu cabelo? Isso não é hora, não? Eu tô dizendo. Esse pessoal blogueiro. Tem como ver? Escreve o nome. Eu sei, o primeiro eu sei que tá. O Matheus já tá aqui. O Sérgio ainda não. A Laura Tá. já está aqui. O Diego ainda não. Não, não é assim. O Diego ainda não está aqui. Esperar só mais um pouquinho. Aí, ó. Tá maneiro o cabelo da Aline. Quem falou? Douglas. Douglas. Obrigada, Douglas. Quem é Douglas? Mas a diretoria, o designer, o palhaço, atento. Gente, tô morrendo de saudade. E esse Quero. buço branco? De mim não, cara. É porque eu fiz o buço. Meu Deus do Aí eu céu, posso- Aline. A outra. O Diego entrou. Acho que agora só falta o Sérgio. Obrigada, Manu. Sérgio também entrou.
Todo mundo entrou? Que Minuto. vai falar hoje? Então, também tô com saudade, Fael. Então, vamos começar, gente? Boa noite. Como vocês sabem, sou a Hanna Ambrosio, sou licencianda em matemática e atual presidente da IFênix. A live de hoje, ela tem por objetivo, primeiro, incentivar uma reflexão sobre a escravidão, principalmente a abolição, já que hoje, 13 de maio, se reflete, não se comemora. A gente busca refletir sobre a abolição da escravatura. A gente não está aqui para ditar o que é certo, o que é errado, mas sim para justamente construir junto um pensamento mais consciente sobre esses assuntos que a gente está abordando aqui hoje. E primeiro, antes de começar o pessoal falar, eu queria propor um debate aberto. Eu peço que quem quiser participar desse debate vá até, depois que a live acabar, vá até a última publicação no feed da Atlética e coloque lá seus questionamentos, se alguma coisa, algum parecer sobre a live, alguma correção que tiver que ser feita, que a gente falou alguma coisa aqui, pode ser feita lá também, alguma sugestão, qualquer coisa assim, vamos usar aquela postagem lá, a última postagem no nosso feed, para poder justamente começar a debater, já que infelizmente por aqui a gente vai ficar meio que só ouvindo as pessoas falarem. Então lá a gente vai poder estar um conversando com o outro, um dando pitaco na fala do outro. É isso aí. Deixa eu ver mais o que. Tô olhando o roteiro, gente. Então, cada convidado hoje terá 10 minutos para fala. Passados 5 minutos, eu vou levantar uma plaquinha avisando que já passou 5 minutos da fala dele. E quando der 8, eu vou levantar uma plaquinha que faltam 2 minutos para acabar. Eu vou desativar os comentários, porque senão a gente não consegue ver quem estiver aqui na parte inferior da tela. Então, eu vou desativar os comentários e a gente comenta, como eu disse, lá na postagem do feed. Beleza? Então, vamos iniciar logo. Deixa eu já colocar aqui. Para iniciar, o Matheus Gonçalves, que é professor de teatro no IFE, ele é especialista em juventude pela Unicinos e mestre em artes e ciência pela UFRGS. E nos falará sobre a trajetória e a visão que tinha sobre o negro entre 1500 e 1888. Boa noite, Matheus, tudo bem? Boa noite. A fala agora está com você. Tá certo. Pode Tá dando para me ouvir direitinho? Tá sim. Tá, então tá, vamos lá. Primeiro, obrigado, gente, pelo convite. Estou muito feliz com vocês por fazer essa reflexão nesse dia que a gente tem tanto para refletir, né? Eu acho que, inicialmente, eu queria me solidarizar com as famílias das mais de 3 mil pessoas que já morreram em função desse vírus, né? E nessa solidariedade me colocar assim à disposição para apoiar no que for possível, no que tiver ao nosso alcance, para que a gente possa minimizar a dor dessas famílias e permanecendo em casa, né? Mais importante que se a gente puder ficar em casa. Meu desafio, né, que vocês propuseram é falar de quase 400 anos assim em 10 minutos. Eu sou muito prolixo, então espero que a tua plaquinha funcione. Assim, eu tentei organizar um pouco a fala, então eu vou tentar ler aqui um pouco e para ir apontando, né? Não sei se eu sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, porque eu não sou um historiador, né? Eu sou nada mais do que uma pessoa não branca nesse país, né? Mas eu sou gaúcho. E eu começo por aí. Eu acho que é importante a gente falar né, dizer da onde que a gente está falando, né? Eu sou gaúcho e enquanto eu morava no Rio Grande do Sul, eu percebo hoje, não morando mais lá,
que eu fui criado, e é impressionante isso. Eu fui criado como se eu fosse uma pessoa branca. Eu me lembro até hoje de uma aula na quinta série, né? Hoje é quinto ano. Na quinta série, quando apareceu pela primeira vez uma pessoa negra num livro didático, eu me lembro que eu olhei aquela imagem e eu falei para a professora: olha aqui, alguém que nem eu, né? Eu estou no livro, finalmente, eu nunca tinha me visto num livro da escola. E aí ela olhou para mim e disse assim: não, Matheus, tu não é negro, o teu cabelo é bom. E aquilo me marcou de uma forma profunda, que eu só fui entender essa fala dela na faculdade, na universidade. Foi quando eu comecei a me dar conta de que eu não era uma pessoa branca, de que a minha ascendência era africana, era ameríndia, né? Eu venho de uma família de negros e indígenas, né? E a minha Constituição ela é muito interessante porque é desse lugar assim que eu falo. Então eu consigo compreender o racismo no Brasil de um lugar muito severo, assim, muito duro, que é o lugar da constituição da minha identidade, da dificuldade que eu tive de no Sul poder constituir minha identidade. Então eu acho que é desse lugar que eu falo, né? Ao longo da minha vida eu fui me dando conta de várias questões racistas que estavam introjetadas em mim, e isso eu estou tentando desconstruir até hoje, né? Então já passei por vários momentos assim. Eu me lembro de uma vez uma discussão onde eu achava que o racismo é preconceito com raça, então existe inclusive contra brancos. Eu cheguei a pensar desse jeito. Foi muito difícil, mas a gente não se mixa, né? A gente não para na dificuldade, a gente aprende a sambar sobre a dificuldade, né? E é assim que eu fui me construindo, então é desse lugar de fala que eu vou conversar hoje com vocês. Assim. Espero poder contribuir. Então, assim, o que é escravidão, né? Eu acho que é a gente começar por aí, assim, vou tentar falar disso rapidamente e vamos lá. É esse sistema de trabalho, né, onde a pessoa escravizada ela é propriedade dos outros, né? Ela pode ser vendida, doada, emprestada, alugada, hipotecada, confiscada, ela é objeto, né? Ela não tem direito nenhum. Então, é isso que aconteceu com as pessoas africanas que foram raptadas e trazidas à força aqui para o Brasil. A gente tem os primeiros registros desses africanos e africanas trazidos ao Brasil por volta de 1538, lá para a Bahia. Né? Esses são os primeiros registros que se tem. Assim. Ao todo, chega-se a... Né? Então, existem vários estudos diferentes, assim, mas a gente tem assim, uma média de 9... Algumas pesquisas falam de 9 mil viagens dos navios negreiros, mas a gente tem alguns dados que apontam até 12 mil viagens que traziam então, essas pessoas aqui para o Brasil. O total de pessoas chegou a 4.800.000 pessoas escravizadas trazidas ao nosso país. 4.800.000 seres humanos trazidos como escravos, escravizados aqui para as nossas terras. Lembrando, mais de 670.000 pessoas morreram na viagem dentro dos porões dos navios negreiros. 670.000 pessoas morreram na travessia da África para cá. Acho importante que a gente tenha como a gente tem pouco tempo, algumas referências assim, né? Então assim, para a gente poder buscar mais informações. Eu acho que é importantíssimo que todo mundo que puder entre no perfil do Museu Afro Brasil, porque quando eu visitei o Museu Afro Brasil que fica em São Paulo, eu vi lá, instrumentos de tortura, né? A nossa história contada. Então acho que assim, para a gente poder aprimorar o nosso conhecimento sobre a nossa história, entrar no perfil do Museu Afro Brasil é uma boa pedida. Quando as pessoas escravizadas chegavam aqui, elas eram separadas dos seus grupos linguísticos, né, muitos idiomas diferentes, né, grupos linguísticos, e elas eram misturadas para que a comunicação fosse mais complicada, fosse mais difícil. Então, pessoas diferentes que falavam diferentes idiomas tinham que conviver. Vieram para trabalhar de forma forçada na cana-de-açúcar, no tabaco, no algodão, nos engenhos, minas, fazendas de gado. Lá no Rio Grande do Sul, a gente chamava de charqueada. Charqueada é tipo carne de sol, sabe, no nordestino. É o charque lá para o sul. Né? Então, eu trabalhei na Universidade Federal de Pelotas. Pelotas é um lugar famoso assim, pelas charqueadas. Né? Fez riqueza sobre o nosso sangue. Né? Essa é a verdade. Tem até uma lenda lá do Rio Grande do Sul, que é o Negrinho do Pastoreio, que romantiza um pouco da dor que a gente sofreu lá. Então, as pessoas escravizadas elas eram tidas então como mão de obra e principalmente como riqueza, né? Então, quanto mais escravos, quanto mais pessoas escravizadas tu tinha, mais rico, mais poder tu tinha.
Vamos ajeitar a maquininha, pronto. Então, a escravidão no Brasil ela é implantada então no século XVII, né, de forma oficial mesmo, assim, intensificada de 1700 até 1810. O apogeu, né, a gente tinha mais de 1.800.000, 1.900.000 pessoas escravizadas no Brasil. Durante todo o processo, esse processo ele nunca foi um processo onde as pessoas escravizadas aceitavam a escravidão de forma passiva, né? Então, nós temos ao longo da história centenas de quilombos, que são esses lugares de resistência, onde as pessoas conseguiam fugir ou ou elas conseguiram ser buscadas por outras pessoas livres, né, dos quilombos, nas fazendas. Elas se reuniam nesses quilombos para viver numa sociedade um pouco mais parecida com o que viviam na África, né? Enfim, então era um outro sistema de organização. E o quilombo mais famoso, a gente sabe, é o quilombo dos Palmares, né? Ele fica na região, na Serra da Barriga, que hoje é lá em Alagoas, interior de Alagoas. O município chama União dos Palmares. Eu não sei se já foi lá, não conhece. Cara, assim, é uma coisa, é uma energia muito, muito interessante. É um morro. O quilombo dos Palmares ficava em cima de um morro. E desse morro eles tinham uma visão de 360 graus de tudo. Então eles conseguiam, por isso que eles resistiram por mais de 100 anos, porque eles conseguiam enxergar quando vinham algumas né, os inimigos chegando, né, a colônia se aproximando, eles conseguiam ver de longe e aí se preparar para poder se defender. Então eles resistiram por mais de 100 anos, né? No auge, né, do quilombo, eles chegaram a ter mais de 6.000 pessoas vivendo lá, sendo que desses 6, nossa, é isso aí, né? Eu sabia que isso ia acontecer. Nesses 6.000 pessoas vivendo dentro né, da organização do Quilombo dos Palmares. 6.000 pessoas pensando que né, lá no Rio de Janeiro, né, a população na cidade do Rio de Janeiro era de 7.000 pessoas. Então, no Quilombo tinham mais de 6.000 pessoas vivendo. Que mais? Para saber mais, dá para procurar o Parque Memorial do Quilombo dos Palmares. Quem fez esse parque foi o ministro da Cultura, Gilberto Gil, na época do governo Lula, não à toa, não podia ter sido em outro governo e nem outro ministro da Cultura, só podia ter sido o Gil mesmo. O cotidiano durante a escravidão era um cotidiano de trabalho forçado, de tortura, então a gente tem aí algumas palavrinhas para procurar no Google. Pelourinho, açoite, aí assim, como é que era a tortura, né? Se cortava as pessoas e passava salmoura, estupro, castração, fratura dos dentes amartelada, ferro em brasa. Põe no Google lá, libanto, e vê o que é esse instrumento tão peculiar. O negrinho do pastoreio que eu comentei agora há pouco, né, é uma lenda de um negrinho, né, de um negro escravizado que foi punido. Ele foi açoitado e ele foi jogado em cima de um formigueiro para as formigas picarem ele. Então ele morre em consequência disso. Isso era uma prática comum no sul do Brasil, tá? É nesse lugar que eu nasci. A gente tem várias leis, enfim, né, de resistência, né, que o povo negro sempre resistiu, né? Então, assim, em 1850 houve a proibição então do tráfico intercontinental, então acaba reduzindo muito a oferta de escravizados aqui no Brasil. 1865 existe uma pressão internacional cada vez maior porque o Brasil era a única nação americana a manter a escravidão em 1865, então tinha uma pressão internacional muito grande para acabar com a escravidão aqui, né? Em 1871 a gente tem a lei do ventre livre, né? Então os filhos, né, de mulheres escravizadas nasceriam livres a partir dessa lei. Em 1872 a gente já percebe que no censo, né, brasileiro, que havia muito menos pessoas escravizadas do que se imaginava. Então, assim, esse mito, né, eu chamo de mito da Lei Áurea, né, quando ela é assinada, já não existem tantas pessoas escravizadas no Brasil, porque o movimento abolicionista já conseguia, por outras vias, as pessoas escravizadas conseguiam comprar a sua alforria, enfim. Então, o número de pessoas escravizadas em 1888, quando é assinada a Lei Áurea, é muito pequeno, né? O movimento já tinha conseguido fazer muita resistência, né? Em 1880, o declínio se acentua, né? Da escravidão no Brasil se acentua bastante. A gente tem um grande número de fugas, né, em massa, revoltas dos escravos. Então, a gente tem na nossa história uma série de revoltas e de levantes populares, né? O levante dos malês,
A gente tem várias figuras emblemáticas na nossa história, assim, que não dá para falar agora, porque eu acho que o tempo já se foi. Né? Em 85, a lei dos sexagenários, né? Que daí, a partir dos 60 anos, as pessoas podiam já ser livres, sendo que elas tinham expectativa de vida muito inferior a isso. Né? Então, a gente tem em 88 a assinatura da Lei Áurea. Eu nunca pensei que ia ser tão rápido. Né? E em 88, então, a Princesa Isabel assina lá no Paço Imperial, lá no centro do Rio de Janeiro, né? Ela assina a Lei Áurea, né? Para acabar com a escravidão no Brasil. Enfim, esse é o mito, é o que conta a lenda. E é interessante porque uma vez eu estava com um amigo gringo lá no Paço Imperial e tem, né, um lugar, uma sala onde aqui foi assinada a Lei Áurea e tal. Daí ele perguntou para mim, o que é isso aqui? Eu falei, não importa, isso não tem muita relevância não, vamos continuar passeando, porque é disso que se trata. Queria acabar só citando um provérbio africano que eu acho que simboliza muito do que a gente está falando, né? Eu comecei falando das 13 mil mortes pelo Covid, estamos falando da nossa história, e esse provérbio eu acho que ele é muito, muito importante, assim. A gente nunca pode esquecer das lições aprendidas na dor. Obrigado, Hannah. Espero poder ter contribuído de uma forma legal. Muito obrigada, Matheus. E eu quero pedir para você fazer o favor de postar as palavras-chave que você falou, todas aquelas palavras para pesquisa, lá no post do feed, o último post, porque daí o pessoal que tiver interessado pesquisa por ali. Com certeza. Tá bom? Obrigado, Hannah. Obrigada. E até a próxima, então. Valeu. Isso. Gente, agora deixa eu só adicionar o próximo aqui. Agora, para dar continuidade, nós contaremos com o Sérgio Risso, que é professor de História e Sociologia no IFE. Ele é especialista em História da África e do Negro no Brasil, pela UCAM, UF, e mestre em Políticas Sociais. Ele nos falará sobre a sociedade no imediato da abolição, naqueles primeiros momentos, então, entre os anos 1888 e 1900. Sérgio, boa noite, a palavra está com você. Olá, pessoal. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Opa. Bom, boa noite a todos e todas. Primeiro, agradecer o convite, parabenizar pela iniciativa. Acho que é importantíssimo a gente estar aqui nesse momento, discutindo um tema de relevância extrema para a nossa sociedade, enfim, para a nossa população. E eu espero que o debate, enfim, as contribuições possam ser produtivas e legais para todos e todas. Bom, eu gostaria de começar a minha fala. A gente tem pouco tempo e a cobertura do período, embora seja pequeno historicamente, mas é muito complexa, né? Mas eu gostaria de começar a minha fala saudando aqui, hoje é dia 13 de maio, hoje é o dia que se comemora, né, a assinatura da Lei Áurea, né, ou pelo menos marca o fim da escravidão, mas é também o dia dos pretos velhos na Umbanda. Então eu gostaria de começar aqui saudando a ancestralidade, porque os pretos velhos, eles são essa representatividade espiritual da ancestralidade, da sabedoria e, sobretudo, da resistência, daqueles que chegaram primeiro, ficaram mais tempo, viveram mais, e, portanto, tem muito a nos ensinar, que ele nos ilumine e que possa, enfim, nos dar bons caminhos nesses momentos difíceis que estamos vivendo. O que acontece? Esse momento de 88 e até 1900 é um momento de uma transição extremamente importante para a sociedade brasileira, porque nós temos o fim da escravidão no 13 de maio e coisa de um ano e meio depois, no 15 de novembro de 89, nós temos a República. Então, realmente é um divisor de águas esse momento, de uma transformação profunda para a sociedade brasileira. Eu me permito discordar respeitosamente do Matheus, que falou um pouquinho antes de mim, mas alguns dados indicam que a quantidade de pessoas escravizadas no Brasil em 88 não era tão pequeno assim. Isso também é um mito que muitas vezes é propagado. Segundo dados que constam no IBGE, né, o IBGE organizou por ocasião do ano 2000, os 500 anos enfim, do Brasil, esses dados devem ainda estar lá, né?
um quadro, né, um banco de dados sobre a quantidade de pessoas escravizadas, a quantidade de pessoas que ainda permaneciam no cativeiro. E nesses dados nós temos, para 1887, ou seja, um ano antes da abolição, nós tínhamos cerca de 723 mil pessoas ainda escravizadas no Brasil. Então, o 13 de maio, a Lei Áurea, e aqui, obviamente, não há nenhum tipo de defesa, nenhum tipo de elogio ao que a princesa Isabel fez, nenhum tipo de homenagem, absolutamente nada disso, mas é só para demarcar o impacto social que isso causa, né? Essas pessoas, elas, e sabendo como a escravidão no Brasil se comportava, como ela funcionava, a escravidão no Brasil era de ventre, né? Você nascia de mãe escrava, você era escravo. Então, quer dizer, essas 720 mil pessoas, se não tivessem sido libertadas, seria pelo menos umas 3, 4 gerações de escravizados. Então, realmente, ela causa um impacto importante. E esse momento pós-abolição é um momento de euforia, né? A gente tem registros, né, nos jornais da época, documentos de que essa população liberta, ela encara esse 13 de maio, de fato, como a abolição, como realmente uma coisa que deve ser comemorada, mas não comemorada como uma dádiva. Isso é que é interessante, porque os registros também mostram que eles reverenciam a luta que houve antes. Então, acho que o Matheus, ele mapeou ali as várias leis abolicionistas, né? As várias leis. Opa, perdemos a conexão com o Sérgio. É só com ele, né? A minha ainda tá aí. Vamos esperar um pouquinho. Vou esperar um pouquinho para ver se o Sérgio consegue voltar. E agora, falo sobre o quê? Tenta tirar ele e Gente, botar ele de novo. deixa eu tentar ele novamente. Desculpe, minha internet oscilou aqui, eu saí um pouco do ar um tempo. Vocês conseguem me ouvir agora? Sim, sim. Uhum. Infelizmente, com questões técnicas. Então, eu estava falando das leis gradualistas, quer dizer, essas leis, elas sinalizam a enorme luta, né, de diferentes setores da sociedade, inclusive e principalmente da população escrava. Então, o 13 de maio, a Lei Áurea, ela não é uma benesse, ela é o resultado já inevitável de uma luta longa. O governo não tinha mais o que fazer, já estava encurralado, né? Tanto é que a lei, ela é seca. Se você pegar o texto da Lei Áurea, ela é simples, ela determina o fim da escravidão sem indenização e que se faça cumprir, porque já não havia mais condições, em função da imensa luta da população africana e escravizada nascida no Brasil, né? E aí os movimentos de resistência, os quilombos, a própria luta do movimento abolicionista, que a partir de 1870 ganha uma força muito grande, inclusive aqui na nossa cidade, Campos dos Goytacazes, nós tivemos um dos abolicionismos mais fortes, mais aguerridos de todo o Império, né? Inclusive, com certeza, Campos foi a capital do abolicionismo na província do Rio de Janeiro, né? Daqui saíram abolicionistas extremamente importantes, com trabalhos enormes. Então, quer dizer, toda essa luta culmina com o 13 de maio. Ele, portanto, não foi absolutamente uma benesse, mas ele é um momento de inflexão e de mudança importante para a cidadania e para a transformação da sociedade. Ok. E aí, na sequência, você vem um outro momento que é a República. Isso causa junto à população, e os dados, as fontes que a gente tem hoje são muito interessantes, são muito ricas nesse sentido. Inclusive, esse é um período que vem sendo revisitado pelos historiadores, o pós-abolição, né? O que acontece com essa população, o que acontece no posterior momento, né? O que acontece logo de imediato com essa população a partir do fim da escravidão. E essa documentação mostra que muitos começam a se preocupar com a República, porque eles não sabiam agora, com a mudança do regime, o que poderia acontecer, e havia um medo de reescravização. E aí, se a gente pensar numa sociedade violenta, hierarquizada, como era a sociedade que a população conhecia, e a desconfiança que normalmente a gente tem do Estado, a gente tem do governo, né? Não por acaso a desconfiança que a gente tem do Estado brasileiro, essa população não podia esperar outra coisa. Então há um temor muito grande que esses republicanos, com a mudança do regime, reescravizassem a população. Inclusive, um dos dramas, entre os muitos crimes, e aí eu utilizo crime aqui numa palavra humanitária, evidentemente, não era crime porque era legalmente consentido, mas é um crime do ponto de vista humanitário. Um dos muitos crimes que a escravidão cometia era o fato de que a alforria, né, ela podia ser revista.
O senhor ou a senhora que alforriasse seu escravo ou sua escrava, se por acaso se arrependesse, podia reescravizá-lo. Isso era legal. Então, essa população, quando vem à República, eles ficam pensando, poxa, e agora? E se essa galera resolver, né, rasgar a Lei Áurea? Então, esse é um momento muito tenso, muito tenso. Agora, o que acontece nesse imediato é que eu acho que a grande questão para nós aqui entendermos e pensar Brasil, e pensar, inclusive para as pessoas que virão falar depois, pensando a questão da população brasileira hoje. O problema é que a Lei Áurea ela é uma lei seca, ela define o fim da escravidão, mas ela não traz nenhum tipo de complemento, nenhum tipo de compensação. E não houve também nenhum projeto do Estado brasileiro. A monarquia não teve como continuar por fazer nada porque acabou. Né? E também não havia sinalização que fosse fazer nada, não. Mas a República também não iniciou nenhum tipo de política de inclusão dessas pessoas que durante séculos foram escravizadas. Não houve indenização, não houve política de ação afirmativa, não houve absolutamente nada. Essas pessoas foram deixadas na condição de pessoas livres agora, né? Obviamente que não se dimensiona o valor da liberdade, ela é algo que, né, não tem preço, mas, por outro lado, você tem a construção de uma desigualdade econômica, de oportunidades, que vai alimentar o que nós temos hoje. Então, a sociedade brasileira ela é, hoje, resultado evidente da escravidão, mas também da falta de políticas de inserção e de reparação dos danos que foram causados a essa população nesse imediato processo. E aí, se a gente acompanhar esse período que vai adentrar o início do século XX, a gente vai perceber muito claramente a luta social e a luta dessas pessoas em diversos movimentos sociais. Né? A gente tem, no sertão da Bahia, no final do século XIX, em 1893 a 97, a Revolta de Canudos. Quando você olha as imagens que sobraram, né, sobreviveram à carnificina que o exército brasileiro provocou sobre aquela população, você olha quem são? População mestiça, população índia, população negra. Então, em Canudos, você tem o quê? Remanescentes dessa população ex-escrava, né, essa população que tinha sido escravizada, na luta social. Depois você vai encontrar isso nas revoltas urbanas, como a revolta da vacina no centro do Rio de Janeiro. Quem são essas pessoas? São as pessoas pobres, negras, que estão sendo tiradas das suas casas e empurradas para os altos do morro. Depois você tem a revolta da Chibata, em 1910, novamente, movimento social, reivindicatório de direitos, de reconhecimento. Então, o pós-abolição ele foi marcado por uma ausência completa de responsabilização do Estado brasileiro. A escravidão acabou sem indenização aos proprietários, né? Inclusive eles queriam indenização, né? Por incrível que pareça, queriam ser indenizados, né? A Lei Áurea é seca e é taxativa nesse caso, não há indenização, mas por outro lado também não se indeniza, não se cria nenhum tipo de benefício para a população. Eles são integrados no projeto republicano agora como pessoas livres, mas evidentemente numa condição de oportunidades completamente em defasagem. E isso aí, na minha percepção, é o principal motivo que nós temos hoje das desigualdades étnico-raciais que estão presentes na sociedade brasileira. Então, só terminando a minha fala, né, mas fazendo um complemento, quando a gente olha políticas tímidas, como a política de cotas, sendo rejeitada pela população, é de conhecer a história. É realmente não entender a necessidade de nós termos políticas de ação afirmativa. Elas não são favor, elas não são benesses, elas não são dádivas. Elas são políticas públicas necessárias para você corrigir uma distorção histórica imensa que foi praticada contra a população afro-brasileira durante a história do país. Esse país é marcado por uma profunda história de desigualdade. E com ela, evidentemente, os efeitos ideológicos disso, que é o efeito do racismo. Também extremamente presente entre nós, individualmente e nas estruturas sociais. Acho que é isso, né? Acho que eu até estourei um pouquinho o meu tempo. Bom, gente, por mais agradeço a oportunidade, espero que tenha podido contribuir e a gente vai seguindo. Mais uma vez aí, parabéns pela iniciativa. Valeu. Muito obrigada, Sérgio. E é isso aí. Se quiser adicionar mais alguma coisa no nosso post, no Instagram, no último post também, para poder, sei lá, debater também, eu convido você também a estar respondendo, se surgir alguma coisa. E vamos fazer de lá um debate, ok? Muito obrigada. Obrigado. Agora, gente, nossa terceira convidada. Deixa eu dizer, não é que ela é mais especial, mas ela é a mais especial.
Agora a gente vai contar com a Laura Glória, que é uma professora de geografia pela UIF, mestrando em geografia na UF. Ela é também ex-componente da diretoria da nossa Atlética, por isso tão Cadê? Eu especial. não tô me vendo. Eu não tô me vendo, vocês estão me vendo. É o quê? Também não tô te vendo, mas eu tô te ouvindo. Tira e bota ela de novo. Vou tirar Peraí, você e rapidinho, colocar... deixa eu ver se... Não é a câmera. Ô, pai. Quer que tire e coloque de novo? Vai, faz. O auge. Laura. Vê se foi. Tá guardando. Aparece. Olha isso, gente. Eu tô sendo trollada Só tem pelo o áudio. Instagram. Tenta botar a câmera de trás pra ver se vai. Eu tô rodando esse negócio da câmera aqui e não tá acontecendo nada. Não tem que ativar isso no Instagram, né? Não tem o quê? Não. Não tem que ativar o uso da câmera no Instagram. Não precisa. Sai da live e entra de novo pra ver se vai. Eu vou tentar. Peraí. Tá. Problemas técnicos. Gente, probleminhas técnicos. Enquanto isso, eu vou abrir um pouquinho os comentários. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode mandar por aqui agora. Oi, Laura tá de novo. Calma aí, vamos tentar mais uma vez. Adicionar. Em nome de Jesus, dos orixás. Tem que ir, gente. Ai, agora entrei. Olha, a gente tá gêmea. Não tá A gente tá com a gente tá mesma camisa gente. que eu. Tá travado aqui o meu. Ai, meu Deus. Travou aí? Travou. Tá tudo preto no seu. Aqui tá com imagem, só que a imagem tá travada. Tenta sair da live. Tipo assim, aí você não tem aquela barra dos aplicativos que estão abertos? Você tira e depois você entra no Instagram de novo. Para ver se agora vai. Problemas técnicos. Energia aí, mandando energia positiva pra Laura poder entrar. Pelo amor de Deus. Cadê ela? A gente também quer saber. Laura Glória. Então, gente, fui cortado um pouquinho na apresentação da Laura. Enquanto ela não volta. Aqui. Como eu estava dizendo, a Laura, ela se formou em Geografia no IF, está fazendo mestrado em Geografia na UF e vai falar sobre a população negra entre os anos 1900 e 2000. Só Oi? fica travado. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo a gente está. Não sei o que é, o que o Instagram quer, gente. Não sei, é isso. Beleza, foi isso. Eu não sei o que o Instagram quer, mas eu posso falar assim mesmo. Fazer o quê? Ai, meu Deus! Porque não vai dar. Olha só, eu vou tentar entrar pelo notebook. Mas acho Vai que... falando por aí mesmo. Tá bom, então. Vamos lá. Gente, ai, meu Deus do céu. Ó, eu não sei nem o que falar depois do Sérgio, porque olha que marimba que vocês jogaram na minha mão, né? Mas tudo bem. Vamos seguir. E... Bom, já que a gente vai começar, eu vou falar sobre essa questão do negro de 1990 a 2000, né? Mas primeiro, eu gostaria de agradecer, apesar desse BO todo que está acontecendo comigo aqui. Eu queria agradecer pela oportunidade. Adorei o que vocês estão fazendo, viu? Tanto que a iFênix foi e vai continuar sendo a minha atlética sempre, e é isso. Enfim, eu vou falar sobre a vida do negro pós-abolição. E é uma coisa muito complexa, muito grande. Eu não sei como é que eu vou fazer isso nesse tempo, mas eu vou tentar resumir para vocês de uma forma que fique explícito, tá bom? Então, primeiro eu queria fazer um link com essa abolição. Que no caso, como o Sérgio falou, que a lei Áurea era uma lei seca, em que só determinava que
os negros, a partir daquele momento, seriam livres. Fim. E o que aconteceu? Esses negros, eles foram libertos sem direito a nada. Eles não tinham direito à moradia, eles não tinham direito a uma educação, porque o negro foi liberto, mas ele não podia estudar. Então, ele não foi incluso imediatamente na sociedade. Então, agora imagina, você que foi retirado do seu continente, teve a sua vida totalmente modificada para outro lugar, para você ser tratado de uma forma, da forma que foi tratado, né, para ser escravizado. E quando finalmente, entre aspas, estou fazendo aspas, você recebe a sua liberdade, você não tem liberdade, enfim, porque você não tem direito a nada, você não tem acesso a nada, não tem reparação por todo esse tempo que você foi escravizado. Então, imagina uma população se reerguer a partir disso tudo. Complicado, né? Então, vamos começar a falar a partir de 1990. Então, já no início do século XX, o movimento negro ele já começa a criar algumas organizações tidas como entidade e sociedade negra com o objetivo de aumentar a capacidade de ação na sociedade para combater o racismo. Então, já logo no início, eles já começam com algumas atividades, agora, de uma forma em que eles se articulavam mais, porém, continuavam na berlinda, né, na marginalização. E uma das pautas principais que eles levantavam era a dificuldade do acesso à educação, principalmente a manutenção desse negro dentro do estudo, né, continuando. E isso não é uma coisa que é somente lá em 1900, 1901, 1900 e pouco, 1900 e bolinhas, como eu gosto de dizer. É algo que é hoje em dia também. A gente vê, igual eu mesmo, minha turma, em que ao ingressamos 40. E desses 40, só 4 eram negros. Então, cadê? Se nós somos mais de 50% da população. Então, por que nós não somos mais de 50% dentro da universidade? Então, isso são pontos em que aparece a partir dessa abolição da escravatura, né? E várias dificuldades se passaram a partir disso. Porque o negro, além de ter dificuldade de se manter, tinha dificuldade de conseguir professores para lecionar no turno da noite, porque de dia ele tinha que trabalhar. Então, era dificuldade na questão de que todos tinham que usar o uniforme. Então, você tinha que comprar o seu uniforme. Se você não tiver condição de comprar, bye bye, meu filho, você não vai poder estudar. Então, são coisas, você diz assim, são pequenas coisas, né? Só que são pequenas, grandes coisas que te atrapalham a seguir e a crescer. Enfim, como o Sérgio estava dizendo, quando o Sérgio só fala para meu Deus do céu, o Sérgio está falando a minha parte. Ele falou sobre a revolta da Chibata de 1910, né? Que tivemos como grande nome aí o João Cândido, que foi uma revolta de uns marinheiros que reivindicavam porque eles eram tratados como escravos ainda na situação deles, no caso. Eles eram castigados com açoites, que era utilizado na época da escravidão para castigar os negros. Então, houve essa revolta, né? E eles tentaram, a partir do governo, enfrentar o governo, né? Para que medidas fossem tomadas. De início, apareceu assim, a gente conseguiu alguma coisa. Mas, por fim, o João Cândido, ele foi, vamos dizer, não deu muito bem para ele depois, tá? E ele morreu com deficiência mental por conta disso. Deficiência não é a palavra certa, mas eu não lembrei qual que é, tá bom? Mas vocês entenderam. Eu gosto de lembrar também questões como a imigração e como essa imigração influenciou na questão de empregabilidade do povo negro também. Por quê? O negro, ele era bom, era importante o trabalho, enquanto ele... Nossa, meu Deus do céu, não tem como. Enquanto ele era escravo. Mas aí ele é liberto, começa uma política de quê? De trazer imigrantes, porque a gente não tem mão de obra. Então, começa a trazer pessoas de fora, de outros continentes, para pegar os cargos, né, no caso, os empregos que haviam. Isso tudo influenciou e refletiu
nessa distribuição de emprego. Agora eu vou correr mais um pouquinho, que só tem 5 minutos, então vamos lá. Aconteceu alguns passos importantes nesse meio tempo, então eu vou sempre fazer essa ponderação entre algo importante e entre algo ruim, mas muita coisa ruim também, tá? Então vamos lá. Em 1929, teve o primeiro congresso da Mocidade Negra no Brasil, que ele discutia as condições do povo negro no Brasil e viabilizar a valorização desse sujeito partindo da educação. Então é o quê? É o que a gente sempre bate na tecla, porque educação é a porta de entrada para qualquer... se você quer crescer na vida, o que se fala para fazer? Estude. Então, se você não tem oportunidade de estudar, como que você vai crescer na vida? E o que aconteceu, né? Óbvio. Os brancos, na época, né, em contraposição, discordaram de tudo que era trazido. E alegava que a situação em que a população negra estava, essa situação miserável da população, era decorrente à própria incompetência em busca do progresso. Ou seja, você não consegue porque você não quer, porque você não corre atrás. A meritocracia aí, né? O nosso grande problema dessa sociedade que vivemos. Em 1931, criada a Frente Negra Brasileira com iniciativa à educação aos negros. Então, a gente vê sempre batendo na tecla a questão da educação, porque sem educação a gente sabe que a gente não consegue ir para frente. E a gente tinha uma população negra muito, e como ainda temos, né? Mas nós tínhamos uma população negra, em sua maioria, analfabeta. Então, você vai pensar, se a maioria é analfabeta, qual a porcentagem dessa população que vai entrar numa universidade, que vai entrar na frente dos debates? Quase não vai ter. E o que aconteceu? Entramos nos anos 30, com a ditadura ditadura varguista, né? E a gente teve o quê? Como qualquer ditadura, a gente tem proibições. E o que aconteceu? Aconteceu fechamento de terreiro, rodas de capoeira, sambas proibidos, manifestações africanas eram reprimidas. Meu Deus do céu, Hanna, peraí. Nossa, eu não sei. Tá, gente, eu vou correr, peraí. Eu vou ficar explicando, vou focar. Enfim. Em 1944, o Teatro Experimental do Negro, ele, por Abdias Nascimento, ele visava estabelecer um ponto de partida de conquista da identidade étnica do negro numa sociedade onde ele é desprezado. Eles tentavam restaurar e restabelecer uma visão do negro num papel principal, tendo como o negro como um herói, porque até então a gente era sempre descartado e sempre em segundo plano. Ali o negro seria o principal. A Constituição de 46, ela assegurava que todos eram iguais perante a lei. Só que, mesmo com esse processo todo democrático, os partidos políticos não faziam nada para defender as organizações negras. Eu vou pular um monte de coisa aqui, porque não tem como, e vamos lá. Em 1951, a gente teve uma lei, Afonso Arinos, que trazia uma série de proibições, como, tipo, não deixar negros entrar em salões, não deixar negros entrar em hotéis, em clubes, em locais públicos. Então, tudo isso não poderia acontecer. Só que não foi feito nada para notificar isso enquanto racismo. Então, óbvio que aconteceu. E nada acontecia se as pessoas desses locais não deixassem os negros entrar, porque não tinha tipificação de racismo nisso tudo. Em 1970, com o governo ditatorial, eles tentam trazer uma imagem de que o Brasil... Estou acabando, tá? Eles tentam trazer uma imagem do Brasil enquanto um país totalmente democrático. Estou acabando. E porque, primeiro, eles trazem a questão da taça, que o Brasil unido, essa mistura, essa união do Brasil fez com que nós ganhássemos. Nós somos uma população mixigenada e também somos uma população democrática a partir disso. E através disso e de outras conversas que eles tinham através do negro no Brasil, eles reduziam os negros a duas profissões, vamos dizer assim, duas profissões, ou a 2 carros, enfim. Eles reduziam ao sambista e jogador de futebol. E se você não fosse nada disso, você poderia ser assalariado, favelado, ou você entraria para o crime. Então, eram as únicas designações que teriam a população negra.
E nisso a gente tem essa figura da bandidagem voltada para o negro. E isso a gente vê refletido na nossa sociedade até hoje em dia, né? Porque se tem um preto à noite na rua andando e tem um branco andando à noite na rua, se passar uma viatura e for revistar alguém, me diga vocês a quem eles irão revistar, tá? E na pós-ditadura, o que aconteceu? Os partidos políticos eles começaram a ter pessoas negras. Mas eu penso que foi apenas como figura de proa. Por quê? Eles não davam voz. E eu não digo questão de voz, eu não gosto nem de colocar tanto na questão da voz, porque voz nós temos. O que eles não faziam era nos ouvir. O que é o grande problema, né? E somente em 1989, houve uma lei que tipificava o racismo enquanto crime. E essa lei, o que acontece, né? O pessoal sempre acha uma brecha. Então, já que agora o racismo é crime, agora a gente não é racista mais, a gente não comete racismo mais. Agora a gente faz... Quando acontece qualquer coisa, é titulado injúria racial, porque injúria racial não te leva para cadeia. Entendeu? Então, a coisa é muito difícil você colocar uma pessoa que foi presa porque cometeu racismo. Eles vão sempre achar uma brecha nas leis, porque as leis são feitas para ter brechas na sua maioria das vezes. E eu vou fechar falando sobre a questão das cotas raciais. Pulei algumas coisas porque não dá tempo, né? Enfim. Em 1993 e em 1994, professores da USP criaram o Núcleo da Consciência Negra. E que eles faziam o quê? Eles eram indefesas às cotas raciais. Por quê? Porque a partir disso tudo que eu falei, que o Sérgio falou, que... Ai, Jesus, Mateus, isso, que Mateus falou, tudo isso é um processo, né? A população foi escravizada, a população foi liberta, mas liberta como? A que condições? Essa população teve acesso à educação? Essa população, apesar de ser mais de 50% da sociedade, ela está mais de 50% dentro das universidades? Isso não acontece. Então, é no caso da inserção dessa população para ser alguém em que tenha, não voz, mas que seja ouvida dentro dos espaços, entre todos os espaços, e que ela consiga se impor. Porque a cultura negra, ela é bonita, ela é parte informante dessa sociedade brasileira racista que e ela deve ser valorizada e, principalmente, deve ser difundida essa ideia aqui dentro do Brasil. Gente, olha, eu agradeço pelo convite, viu? Desculpa passar os meus 10 minutos, mas é isso. Muito obrigada, minha atlética. Obrigada a você, Laura. E vou fazer um convite que eu fiz aos outros para poder ajudar no debate lá no nosso feed, tá bom? Tá bom. Beijo. Beijo. Até mais. Até. Tchau. Agora, gente, vamos ao último, tomara que dê tempo. Que não cortem a gente antes dele acabar. Eu acho que se for cortar, vai dar um aviso ali de, sei lá, falta um minuto, essa parada assim. Agora nós vamos, como último convidado, nós teremos o Diego Santos, que é formado em Psicologia pela UF Campus e é mestrando em Filosofia na UFRJ. Ele nos falará sobre as consequências da abolição que ainda refletem no negro da atualidade, dos anos 2000 até 2020. Estou só aguardando o Diego aceitar. Aceitei. Tá, nem Laura. A gente te ouve, mas não te vê. Vocês não estão me vendo? Não. Uai, não entendi. O que aconteceu com esse... Eu acho que você vai ter que falar assim mesmo, que nem a Laura fez. Triste, muito triste. Eu vou tentar aqui. Peraí. Tá aparecendo nada aí, não? De novo? Nada. Tentei fazer alguma coisa aqui. Vimos a sua voz. Enfim, é muito difícil, assim, falar depois dessas pessoas e agradeço muito o convite. É quase uma missão impossível falar depois deles e dela. E também falar em 10 minutos, porque assim como o Matheus, tenho uma tendência à prolixidade, um pouco prolixo. Assim também como o Matheus, eu não sou historiador, né? E
E aí, como falar assim, sobre essa relação do questão das reflexões sobre a escravidão. E você pensou, assim, pelo menos para mim, esses últimos 20 anos no Brasil, né, de 2000 a 2020. Oi. Vou cortar rapidinho. Eu vou fechar a live, vou salvar ela e vou abrir uma nova para você entrar. Certo. Tá bom. Coisa de 2 minutos. Certo. Só porque estão querendo que salve essa, então eu vou fechar essa e vou já iniciar a próxima, tá? Tá ok. É rapidinho. Calma aí. Tomara que eu tenha espaço.